Olá pessoal, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, o @BritoAnderson1, perguntando se vocês gostariam que eu falasse sobre a mediunidade de cura. E o resultado da enquete foi quase unânime. As pessoas pediram por esse tema. Então vamos falar sobre a mediunidade de cura hoje no nosso quadro Tipos de Mediunidade. Vem comigo. Antes de nós falarmos sobre a mediunidade de cura, eu gostaria de trazer à baia um tema que causa muitas dúvidas em nossos seguidores: o passe na casa espírita. Muita gente chega para mim e diz o seguinte: Anderson, será que tem alguma experiência mística por trás do passe aplicado na casa espírita? Teria ali alguma técnica oculta ao vulgo? Não, nada disso. O passe espírita, ele se baseia nas experiências do médico Franz Anton Mesmer, considerado mais ou menos o pai do magnetismo animal. Ele entendia que a imposição das mãos poderia gerar uma transferência magnética entre a pessoa que estava impondo as suas mãos e a pessoa que estava recebendo esta energia. E isso seria até terapêutico. Poderia sim organizar muitas funções fisiológicas e tirar muitas pessoas do estado de histeria psicológica. Inclusive, isso serviu de base para os estudos de Sigmund Freud, considerado também o pai da psicanálise, e os estudos do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que atribuiu aos fenômenos da mesa girante os processos de magnetismo animal, vindo a descobrir depois, com um aprofundamento dos seus estudos, que uma consciência estaria por trás daqueles fenômenos, dando pontapé inicial para o que nós conhecemos hoje pelo nome de Espiritismo. Pois bem, senhores, senhoras e senhoritas, o passe na casa espírita, ele pode ser classificado em 3 tipos. O passe puramente material. Peraí, Anderson, explica isso melhor. Vou explicar. O passe puramente material é quando as energias ofertadas são aquelas inerentes ao próprio passista. Não há combinação com outros fluidos. Nós temos o passe puramente espiritual, que é aquele cujas energias são provenientes dos nossos irmãos espirituais. E temos também o passe misto, onde há a combinação, onde estes fluidos ficam heterogêneos, porque eles são resultantes de uma fonte espiritual e de uma fonte material. Ah, Anderson, eu entendi tudo agora, mas não entendi a relação que isso tem com a mediunidade de cura. Pois é, vamos explicar. Na mediunidade de cura ocorre um processo misto, ou seja, uma combinação energética. E essa combinação energética ela é muito bem especificada, porque ela é a junção das energias espirituais com uma energia muito peculiar do médium de cura, que é o ectoplasma. O ectoplasma é uma energia importante porque ela consegue acelerar a interação dos fluidos espirituais com a matéria, acelerando assim, por conseguinte, a cura do indivíduo que estará recebendo o passe. Dá uma ajeitada aqui na moita. Então, a mediunidade de cura, ela só pode ocorrer dentro do ambiente da casa espírita, através de técnicas que são pertencentes ao passe espírita. Estou certo? Está errado. Porque muitas pessoas promovem este fenômeno de combinação do ectoplasma
com as energias espirituais sem nunca terem entrado em uma casa espírita. Às vezes são pessoas de uma outra denominação religiosa. Às vezes são pessoas sem conhecimento teórico algum. Vamos trazer como referência os nossos irmãos rezadores, rezadeiras, tão comuns no sincretismo religioso do nosso Brasil. Eles são inspirados desde cedo a conduzirem a sua mediunidade de modo a assistirem pessoas com problemáticas de saúde e a promoverem esta combinação fluídica sem um aprofundamento teórico sobre a sua própria mediunidade. Anderson, e aqueles médiuns que desenvolvem fenômenos muito aprofundados, às vezes fazendo cirurgia do olho, cirurgia da garganta, cortando pessoas sem materiais que passem por uma grande asepsia no ambiente hospitalar, sem o uso de antibióticos para evitar infecções. Eles também fazem parte dos médiuns de cura? Sim, mas eles são uma excepcionalidade. Estes médiuns mais performáticos, por exemplo, José Arigó, Edson Queiroz, do Pernambuco, não vá confundir com o empresário cearense Edson Queiroz. São duas pessoas diferentes, apesar de nomes semelhantes. Estes médiuns, eles fazem uso destas técnicas justamente com a finalidade de impactar as nossas dúvidas. Eles vêm uma hora ou outra na história da humanidade para colocar em xeque a nossa crença, ou melhor, a nossa falta de crença. Ver uma cirurgia promovida por Dr. Fritz, através do médium José Arigó, que fazia cirurgias de peito aberto para resolver problemas cardíacos, sem asepsia alguma, e ainda assim continuar descrente, é algo muito difícil de ocorrer. E eu já falei aqui, esse tipo de médium, ele não é comum, ele é uma excepcionalidade. Eles são raríssimos pela natureza dos fenômenos que produzem. Para encerrar aqui a nossa explicação, eu gostaria de deixar claro que não é apenas a mediunidade de cura que cura. Nós temos também um outro elemento que é determinante no restabelecimento de nossas forças, sejam elas espirituais, psíquicas ou físicas. E esse elemento é a fé. Por isso que Jesus, em muitas oportunidades, asseverou: ei, vais e não peques mais, a tua fé te curou.